Está entre os nossos termos populares a ideia da bipolaridade. Falar o sujeito é bipolar, você está sendo bipolar nesse momento, só porque de repente mudou de opinião, mudou de ideia, ou mudou de humor de fato, né? E bipolaridade é muito mais do que essa caricatura. Aliás, não tem nada a ver com essa caricatura. É de fato uma doença, uma patologia, que tem tratamento, é muito bem cuidada, mas o que nós precisamos entender aonde que ela se dimensiona. Sim, ela está por aí, sim, tem muitas pessoas que têm essa patologia, que realmente são bipolares diagnosticadas, mas nós precisamos entender, primeiro, do que estamos falando, como ela funciona. Será que de fato você está olhando para alguém com bipolaridade ou não? Será que esse é um traço de uma pessoa bipolar ou é o traço de uma pessoa que só está alterando o humor? Há distinções, há características que nos ajudam a pensar. E já que usamos tanto esse termo e estamos sempre lidando com as pessoas e suas alternâncias de fato, é bastante legal a gente entender como que a bipolaridade funciona. E para isso nós vamos falar com esses tópicos aqui. Primeiro, os polos da bipolaridade, muito importante para a gente entender como ela funciona. Depois, a historicidade e a aproximação dos polos, muito bem. E por último, eu coloquei algumas palavras aqui: patologia, fase, dinâmica, situação e etc. Para nós diferenciarmos o que essas várias palavras contextualizam, momentos, contornos, caixas diferentes para a gente olhar para as alternâncias humanas. Vai ficar muito claro quando a gente chegar lá. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. E eu te peço para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Essas duas ações é a forma que você melhor nos retribui e faz esse conteúdo dar certo e continuar em frente. E aqui na descrição tem 2 links, tanto para minhas redes sociais, tanto para você conhecer os meus livros. Para nós entendermos a bipolaridade, temos que entender no esquema como que ela funciona. E é muito fácil de entender como que acontece a alternância disso para você entender da onde que vamos para onde vamos. Nós temos 2 polos, podemos pensar um aqui em cima e um aqui embaixo, ok? E que a bipolaridade, então, supõe como bi, né, 2 polos, esses 2 extremos, aqui em cima e aqui embaixo. A questão é que alcançar esses pontos extremos, e a gente vai falar disso ao longo do vídeo, pode ser natural para qualquer pessoa. Mas estamos falando de uma patologia onde coloca muito constantemente a pessoa nesses 2 polos. Não quer dizer só que ela migra de um polo para outro. Às vezes, ou normalmente eu até diria, a alternância não é de um extremo a outro, mas às vezes de um lugar que está regulado para um desses extremos. Quer dizer, às vezes está ali na média, tá legal, as coisas estão organizadas e de repente vai para esse polo, de repente vai para o outro, ou até pode ser entre um e outro. Mas, quero dizer, não é só uma transferência entre polos, mas para polos. Quer dizer, às vezes também a partir de lugares que estão ali medianos. Que polos são esses? Agora vai ficar mais claro. Aqui embaixo nós temos o polo depressivo, que a gente até chamaria de depressão maior. Uma das nomenclaturas, dependendo da literatura, tem outros termos, outras formas de entender. Mas o polo de baixo a gente chamaria de depressão maior. A depressão maior por si só já é uma patologia, que é quando a pessoa só tem depressão maior, ela só tem isso aqui, ela não vai lá para cima. Ah, pode ser melhor, Vitor, porque aí não tem a parte de cima? Não, quer dizer que ela está alojada definitivamente aqui na parte de baixo. E depressão maior, como eu coloquei aqui no pé da nossa escala, é de fato a depressão mais profunda que pode existir, a dor mais profunda que pode existir no sentido psíquico e no sentido de entristecimento, de desânimo, tá? Então a depressão maior é bastante grave. Aqui em cima nós temos o que simboliza o extremo oposto, que é a euforia, a fase de mania, né? Aqui no nosso ponto é aquela sensação de grandiosidade ao máximo, de euforia, de vontade de tudo, de dominar tudo, de ir para cima com tudo. Até de uma forma desorganizada, né? Não tem essa coisa de eu vou conseguir, vai dar certo. Não, às vezes até é só uma velocidade desenfreada muito potente ali, né? Com muita energia, né? A gente chamaria de fase da mania, fase maníaca, euforia, uma palavra popular. Aí, bom, dentro dessas escalas nós temos a hipomania, que é um pouco abaixo da mania, enfim. Aí a gente tem algumas graduações. Mas temos que nos concentrar entre esses 2 polos. A depressão maior, então uma depressão muito profunda, o desânimo, a inquietação no máximo, a aquietação, melhor dizendo, no máximo, e aqui em cima o contrário. Não dá para chamar de felicidade, mas de uma euforia, de uma energia, de uma agitação muito grande, tá? Bom,
Quando nós estamos falando da linha do meio, é porque todos nós frequentamos em algum grau e é saudável ter uma porção, uma quantidade de tristeza, a depender do tema, do dia, da circunstância, da situação, e uma porção de euforia, que aí não se chama euforia, porque euforia está lá em cima, mas de entusiasmo. Quer dizer, quando a gente está aqui no meio, ainda é só um entusiasmo, né? Ainda só é uma reflexão, ainda não é uma depressão, é uma introspecção, ou até uma tristezinha, mas que nos faz refletir, não chega nessas gravidades. Então veja, esse ponto do meio, um pouquinho mais para cima às vezes, um pouquinho mais para baixo, nós estamos frequentando uma zona natural do humano, né? Que é, às vezes estão melhores, piores, às vezes estou animado, às vezes estou um pouco desanimado, ok, frequentamos ali. Quando nós estamos falando desses extremos, então, como estava falando, é o sujeito sair ou daqui para cá, ou daqui para cá, ou daqui para cá, daqui para cá, quer dizer, muito eufórico para uma depressão muito profunda, uma depressão muito profunda para uma grande euforia, ou um dia que o sujeito parecia estar aqui na média, sem grandes exageros, mas aí cai para depressão muito forte, ou cai para euforia muito grande. Aqui algumas camuflagens, porque às vezes o sujeito está aqui na depressão muito forte e ele vai para a euforia, vai lá para cima e parece que ele melhorou, tá bem, tá curado, que bom, tava faltando ânimo na vida dele. Não, essa mania, esse lugar aqui em cima também não é saudável, né? Também às vezes quer dizer coisas negativas, também quer dizer uma dificuldade de lidar com as emoções, dificuldade de manter a média, né? Enfim, então é só para a gente entender esses polos. A gente vai em frente e a gente vai entender o quanto que também pode ser natural todo mundo frequentar um pouco desses lugares, mas não com a rapidez e a intensidade, a constância que a bipolaridade traz. Então eu trouxe aqui a historicidade e a aproximação dos polos. E por que eu digo primeiro a historicidade? Porque cada pessoa tem sua história e seu momento. E a depender do momento que estamos, podemos frequentar mais uma zona do que outra desse termômetro que eu coloquei aqui. A questão maior é que quando estamos numa fase muito difícil, ou às vezes de fato algo muito grave aconteceu, algo muito ruim, por que não essa pessoa não pode se aproximar desse lugar aqui embaixo? Que aí deixa de ter o nome depressão maior, porque isso seria patológico, uma coisa cronificada. Mas estamos falando de uma situação que levou a uma densidade tal como uma depressão maior. Não sei se chegaria a uma depressão maior, tá? Mas pelo menos chegaria mais próximo do fundo disso do que lá para cima. Ou a mesma coisa, a pessoa ganhou um prêmio, ganhou uma coisa muito legal, recebeu uma grande notícia, por que ela não pode ficar eufórica ou mais nessa mania, dessa agitação? Faz sentido pelo contexto, né? Quanto mais aqui na média, melhor, mas nós não vamos patologizar uma reação natural de grande entristecimento ou grande euforia, a depender do que está sendo vivido. Então, primeiro, isso já é uma coisa do dia a dia a ser pensada. Quando falamos de historicidade, então, uma pessoa pode ter, por média de vida, uma frequência mais aqui para baixo, ou mais ali para cima, ou ela consegue ficar no meio, mas quando alterna é mais para baixo do que para cima, quer dizer, é uma pessoa mais introspectiva, mais melancólica, uma pessoa mais agitada, mais extrovertida, por onde ela caminha, né? Por onde ela vai. E não dá para a gente afirmar o que ela é, o que ela está sentindo, porque, por exemplo, numa grande tristeza ou angústia, a pessoa pode ficar eufórica como forma de camuflar e esconder sua tristeza. Ou a pessoa pode olhar nos olhos da tristeza e descer aqui para baixo. Então veja que é muito complexo quando estamos falando de bipolaridade. Não é uma coisa simplista e muito menos de mudança de opinião. Isso é uma bobagem. Nós estamos falando de um humor eufórico e de um humor depressivo. Não estamos falando sobre o conteúdo, sobre mudar de ideia, sobre achar uma coisa agora outra. Não, estamos falando sobre como o corpo, a mente está se relacionando com ela mesma e com o mundo, né? E nessa alternância que, obviamente, causa uma mudança radical de postura de vida. Se eu estou aqui eufórico, eu de repente quero realizar as coisas, vou para cima, de uma forma que também é muito difícil, desorganizada, mas tem essa energia. Aqui para baixo, poxa, eu desisto das coisas, eu não quero. Então, obviamente, causa alternância de ideias como consequência, mas assim, em sentidos muito graves, em sentidos que você vê que a pessoa mudou, o corpo dela está alternado, está alterado, né? A energia dela está alterada. Ah, mudei de opinião e pronto. Não, tem todo ali um universo que muda de uma energia para outra. E são coisas tão opostas e tão polares, de fato, que a mudança é muito radical, né? Então essas bobagens no dia a dia de aquilo daquela forma, essa pessoa pensou de um jeito, depois pensou de outro,
são alternâncias que estão aqui na nossa média, são pensamentos, não tem nada a ver com bipolaridade, tá? Então eu disse aqui a historicidade, a aproximação dos polos, porque é isso, há esse navegar, né? E em algum caso pode chegar mais perto do extremo, mas à frente a grandes notícias, grandes acontecimentos, na média entendemos que o lugar do meio é onde está a nossa saúde. Bom, no nosso último tópico eu coloquei algumas palavrinhas para a gente entender o quanto que essas alternâncias podem significar muitas coisas. Eu coloquei aqui patologia, fase, dinâmica, situação e etc. Usando aqui as palavrinhas, eu só estou brincando o seguinte, patologia. Bom, será que essa pessoa não tem realmente uma bipolaridade ou uma depressão maior? Ou seja, cronificadamente falando, ela realmente tem esse sistema, né? Ela vai para esses lugares. Ou é só uma fase de vida? Será que não é só uma fase, que aconteceu alguma coisa? Está acontecendo um momento, está acontecendo uma frustração, de repente ela chega mais para cá. E claro que se ela chega mais para cá, pode ser que alguns dias ela esteja mais para cá, porque ela se refletiu, se melhorou, se buscou, se compreendeu. Pode ser, né? Mas é uma fase, uma dinâmica. Às vezes uma dinâmica muito setorizada. Quando eu falo de relacionamento, ou quando estou dentro do meu relacionamento, eu faço isso, eu venho um pouco mais aqui. Ah, mas no meu trabalho não, no meu trabalho eu fico na média. Ah, mas com meu filho eu fico aqui, mas com os meus pais não, eu venho para cá. Quer dizer, que dinâmica você tem a cada situação e a cada contexto, né, seu? Ainda assim, não é uma bipolaridade, não estamos naquele lugar, não estamos nessa patologia. Só tem lugares que alternam mais que outros. Eu botei aqui uma situação muito específica. Né? Putz, hoje eu bati o carro, hoje eu comprei um carro. Quer dizer, como uma situação momentânea de um dia também vai causar aqui essa oscilação natural. Eu coloquei etc, porque veja o que a pluralidade de contextos pode nos colocar mais para cá, mais para cá. Então, estamos falando definitivamente que bipolaridade é uma patologia específica onde estar nesses lugares não tem meios de justificativa racional do dia a dia. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Essas questões que acontecem pela vida são sim também gatilhos para alcançar essas polaridades, mas não necessariamente. É de fato um sistema psíquico que vai para esses lugares sem necessariamente ter acontecido alguma coisa, né? Como um lugar desregulado quimicamente falando, tá? E que causa, enfim, essas mudanças. Bom, galera, eu disse aqui no início que há tratamento para isso, há formas de controlar, sim, há remédios para isso, porque justamente nós temos uma regulação química que faz com que o humor possa ficar mais aqui no centro e que a gente possa nos relacionar com as nossas alegrias, até nossas aproximações de empolgações, da mesma forma que entristecemos um pouco, frequentar esta zona de um pouco mais, um pouco menos, de forma saudável. Bom, aí então temos uma bipolaridade sob controle, né? Claro que exige atenção, é uma pessoa que pode sim elevar e chegar mais perto de um polo ou de outra, dependendo do que está acontecendo. Ela tem esse caminho aberto, certo? Então é preciso pensar nisso. E numa fase descontrolada, no sentido de quimicamente ou de uma forma de tratamento abandonado que não está rolando, de fato alcançar os polos, de fato ocupar os polos, porque não está sobre os cuidados necessários. Tudo bem? Então vamos lá tirar os preconceitos, inclusive sobre pessoas bipolares que têm um tratamento e podem se tratar e ter uma vida absolutamente potente, criativa como qualquer outra. Afinal, todos nós temos nossas questões e uma pessoa com diagnóstico bipolar, ela pode cuidar das questões dela como qualquer outra, então tá tudo certo, mas tem que estar no tratamento, sem dúvida nenhuma. E essas questões básicas, mudou de ideia lá um bipolar, uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra coisa, parece bipolar. Acho que a gente só está sendo preconceituoso e desrespeitoso com as pessoas que de fato têm a patologia. Não é por aí e precisamos dar a importância, né, e a dinâmica e a dimensão séria ao que ela de fato é, ok? Bom entendermos tudo isso porque no mundo encontramos e lidamos com os nossos polos, com os polos que estão por aí e precisamos compreender como funcionamos, né? Isso é sempre muito importante. Muito obrigado por ter confiado nessa reflexão. Te convido de novo a se inscrever no canal e curtir o vídeo. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado por ter estado aqui mais uma vez. E como sempre, eu desejo que você seja feliz. Nós estamos no caminho certo. Um super beijo.